Pronto. Então, assim, aqui a gente tem esse artigo de opinião intitulado O Aprendizado com a Pandemia e a Ciência Pós-Covid-19. Né? O título aqui está destacado, né? Está em negrito aqui na parte superior do texto. Essa parte aqui embaixo, que nós chamamos de subtítulo, né? Na função, no gênero a notícia de jornal, nos gêneros jornalísticos, na verdade isso aqui é como se fosse a tese, tá, pessoal? Isso aqui é como se fosse a tese, é como se fosse o tópico frasal, ou seja, a postura que vai ser defendida pelo articulista, pela pessoa que escreveu o texto, ao longo de todo o texto. Então, o título é O Aprendizado com a Pandemia e a Ciência Pós-Covid-19, certo? Então, esse é o tema, né? Como eu falei, o tema é sempre alguma coisa factual, ou seja, é sempre um fato, né? Uma verdade social, né? Um problema para ser pensado. Então, e agora nós vamos ver o subtítulo, que na verdade é como se fosse a tese. E aí, qual vai ser a tese, o tópico frasal defendido pelo Marcelo Mori? Ele vai dizer o seguinte: é preciso formar uma rede nacional integrada de enfrentamento a doenças. Olha, por mais que você concorde que essa afirmação ela seja real, ela seja necessária, mas é importante lembrar que aqui você tem uma opinião, aqui você tem uma postura, você tem um ponto de vista, né? Que é alguma ideia que alguém defende, né? Então isso aqui é como se fosse uma tese. E ele vai defender esse posicionamento ao longo de todo o texto dele. Qual o posicionamento? Da necessidade de se formar uma rede nacional integrada, como o SUS é, no sentido de saúde, só que essa rede nacional que seja integrada significa relacionar diferentes setores, né, instâncias, a enfrentamento a doenças. O texto foi publicado no dia 23 de setembro de 2020, às 11 horas e 15 minutos da noite. O escritor foi o Marcelo Amori, que é professor do Instituto de Biologia da Unicamp, Universidade de Campinas, e também secretário regional da Saúde Brasileira, de Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Também foi escrito por Marinela Porcionato, é professora da Escola Paulista de Medicina e coordenadora da pesquisa da Unifesp. É secretária regional da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, olha só, aqui nós temos praticamente 2 parágrafos introdutórios, certo? 2 parágrafos introdutórios. Eu vou fazer a leitura desse parágrafo introdutório e vamos ver como que foram quais foram as estratégias usadas aqui para defender o ponto de vista. A Covid-19 trouxe mazelas incalculáveis. Fato. É fato, não é opinião, não há quem discorde disso. Trouxe mazelas. Muitas mesmo são irreparáveis, ou seja, não podem ser reparadas. Outro fato. Então ela começa a introdução dela, introduzindo o assunto, trazendo fatos, contextualizando o problema que a Covid trouxe, né? Como é comum em crises humanitárias, agora ela já abrange o tema, crises humanitárias, né? Como é comum em crises humanitárias, revelou, o que revelou? Essa Covid, essa doença, revelou o que há de melhor e pior nas pessoas, né? Então, aqui, mais uma vez, é um fato relacionado à informação anterior, dizendo, né, que essa Covid, a doença, revelou, trouxe à tona o que há de melhor e pior nas pessoas. E agora, olha só, ela começa a próxima frase, a terceira frase dela, com um contraponto. Contraponto. O que é um contraponto? Vamos anotar aqui, certo? Vou apagar aqui esses exemplos. Um contraponto, tudo junto mesmo aqui. Um contraponto seria uma ideia contrária à outra que veio anteriormente. Grosso modo, é isso. Uma ideia contrária à outra que veio, ou que foi explicitada anteriormente, né? Um contraponto geralmente inicia com uma conjunção adversativa. Geralmente inicia-se com uma conjunção adversativa. A palavra adversativa significa adversidade. Que exemplos são dessas conjunções? Embora, porém, contudo,
entretanto, o mas, né, o mais comum, certo? São exemplos dessas conjunções adversativas, né? Que geralmente, quando você começa uma frase com no entanto, embora, contudo, agora, então é justamente porque você vai trazer uma ideia contrária à outra que veio anteriormente. Então, o contraponto aqui deles é o seguinte: embora o sofrimento com a pandemia não possa ser ignorado, esse é um fato, olha só. Agora a gente vai ter uma outra ideia. Então não pode ignorar esse sofrimento. É preciso entender o que de bom podemos tirar da crise. Né? Então ela vai contrapor essas duas ideias. É preciso entender o que há de bom. Ó, até essas duas orações aqui. É preciso entender o que de bom podemos tirar da crise, vírgula, embora o sofrimento com a pandemia não possa ser ignorado. Né? Então ela vai dizer que é possível extrair algo de bom. Aí a quarta frase dela. Nesse aspecto, aqui ela já vai afunilando o texto, né? Entrando aí no tema dela, há de se destacar o papel da ciência e a organização de cientistas no enfrentamento da ciência. Então, assim, se ela conclui o parágrafo introdutório dela falando sobre o que há de se destacar, né, no papel da ciência e a organização dos cientistas sobre o enfrentamento da doença, significa que é justamente isso que ela vai tratar no texto. O próximo parágrafo também ele é meio introdutório, vejam só. Enquanto o mundo observa a devastação causada pela Covid-19, cientistas se organizam, montam força-tarefas, mobilizam recursos, desenvolvem protocolos, geram conhecimento, partilham dados e servem de bastiões de esperança diante do caos anunciado. Então, assim, ela trouxe aqui um fato, ela trouxe vários fatos do que os cientistas estão fazendo para comprovar essa tese dela. Qual é a tese? Há de se destacar o papel da ciência e a organização de cientistas no enfrentamento da doença, que combina justamente com a tese. É preciso formar uma rede nacional integrada de enfrentamento a doenças. Quem é que tem que gerir essa rede? Quem deveria? Os cientistas. Né? Pessoas que neste momento estão fazendo tudo isso, enquanto a gente está observando essa devastação, então os cientistas estão mostrando tudo isso que eles estão fazendo. Tudo bem? Então aqui foi a introdução. Ela contextualizou o problema da Covid-19, né? Falou das perdas irreparáveis, né? Revelou o que há de bom e ruim nas pessoas, apresentou o ponto dela, quer dizer o quê? Que é preciso ver o que há de bom dessa crise. O que há de bom? Essa movimentação desses cientistas. Ela conclui a introdução dela falando do papel da ciência. Na sequência, ela vai exemplificar essa tese dela, o que há de bom, que é o quê? O que os cientistas estão fazendo. O que os cientistas estão fazendo? Aí ela vai colocando aí frases, né? Orações coordenadas, né? Aditivas aí, sem as conjunções, ó. O que os cientistas estão fazendo? Se organizam, montam força-tarefas, mobilizam recursos, desenvolvem protocolos, geram conhecimento, partilham dados e servem de bastiões de esperança diante desse caos. Né? Então aqui é como ela conclui essa introdução dela. Ficou claro? Muito bem, então agora vamos para o segundo ponto da nossa aula. Esse material aqui foi retirado do Estude, certo? Aqui está a plataforma para você, que tem vários tipos de questões e todas as disciplinas para você treinar de forma gratuita, tá certo? E aqui o assunto é o tópico frasal. Quais são os tipos e como fazer? Entenda tudo sobre o tópico frasal e fique preparado para o Enem com esse guia completo sobre o assunto. Então vamos lá. O tópico frasal é uma estrutura importante que ajuda a tornar o parágrafo da argumentação muito mais organizado e interessante. Tá? Então lembrando que o tópico frasal ele não é necessariamente, ele só aparece na introdução. Mas vamos por parte. Ele permite ao autor do texto desenvolver o assunto mais facilmente, garantindo o sucesso da redação. Vamos entender melhor o que é um tópico frasal? Ele pode também ser chamado de ideia central ou nuclear do parágrafo de desenvolvimento. Né? Ou seja, é um resumo do ponto de vista que o período vai abordar. Só lembrando
que nós já apresentamos a nossa tese. Nós apresentamos a nossa tese lá na introdução, né, que é o nosso ponto de vista, é o nosso posicionamento. E aí nós aprendemos que os argumentos são justamente as ideias que vão ser defendidas no texto para defender o ponto de vista, para defender a tese. Então, eu coloco a minha tese na introdução, e aí para defender essa tese eu vou usar 3 argumentos. O que isso significa? Que em cada parágrafo de desenvolvimento eu vou desenvolver um argumento, certo? Por isso que não é legal no texto de redação do Enem você fazer só um parágrafo de desenvolvimento, porque é capaz que você mude, que você, digamos, tente escrever sobre 2 argumentos. Lembrando que o que voga não é você encontrar mais argumentos e só colocá-los, mas sim ter a capacidade de defendê-los, de você colocar esse argumento e saber defendê-lo, né? A ideia central. Então, o tópico frasal vai ser essa frasezinha que resume o argumento, certo? O tópico frasal vai ser essa frase que vai vir no início do parágrafo, é a primeira frase que introduz a ideia, que aí depois você vai exemplificar. Então, vamos ver aqui. Declaração inicial. A declaração inicial faz realizar uma declaração forte logo no início do parágrafo, muito importante. Assim, no decorrer do texto, o autor pode argumentar e surpreender o leitor, pois apresenta a ideia inicial e nas etapas seguintes desenvolve os argumentos a favor dela. O tópico frasal pode trazer a ideia de afirmação ou negação, que vai ser justificado com exemplos, com analogias, com algum confronto, contraponto, como a gente aprendeu na aula de hoje, razões para isso ou mesmo algumas restrições. Quer um exemplo? Veja a construção de um tópico frasal utilizando a declaração inicial sobre o tema violência urbana. Então, o tema é esse daqui, né? Então, olha só como é que esse tópico frasal apareceu como declaração inicial sobre esse tema. Não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou racismo. Olha só, gente. Olha aqui. Isso aqui é o tópico frasal. É a tese do parágrafo. É justamente o que se acredita. Veja que ele começou com essa declaração inicial usando uma negação. Não há. Então, se você está afirmando isso, se esse é o seu ponto de vista, veja que isso daí é um ponto de vista, né? Porque há quem discorde. Não é um fato. Um fato é uma realidade objetiva, é quando todo mundo concorda, né? Mas aqui é um ponto de vista, porque há pessoas que vão defender justamente o contrário, com bons argumentos também. Então, o tópico frasal desse parágrafo é este. Não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou o racismo. Aí, como é que ele vai desenvolver essa ideia? Agora ele vai desenrolar, ele vai justificar. Vamos ver o que ele colocou. Suas raízes estão lançadas, na verdade, sobre uma sociedade desigual, que privilegia uma minoria, deixando todos os demais à margem da sociedade, distante de oportunidades iguais. Olha só que convincente, né? Esse ponto de vista, lembrando que é um ponto de vista, é uma opinião, né? Muito bem fundamentada, só que eu não posso, mais uma vez, eu concordo com isso, eu concordo plenamente. Só que assim, eu não posso dizer que isso é um fato, porque há quem discorde, né? Então é o mesmo caso, por exemplo, de uma pessoa chegar, usar uma tese, usar um tópico frasal, olha, violência urbana é falta de pena nesses compadres, nesse povo que vive aí, é falta de cadeia, é falta da polícia mais, enfim. Se você tem opiniões assim bem arbitrárias, bem sem noção assim como essa, aí a ideia é você deve tentar usar os argumentos aí para tentar defender, né? Essa coisa absurda. Reconheceu a negação? Não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou o racismo. O período que vem depois do tópico frasal indica os motivos da violência, atendendo à curiosidade que foi causada com a negação inicial. E isso já nos volta também para uma outra informação que eu sempre tenho falado para vocês. Não há, ou pelo menos não deve haver, nenhum parágrafo com apenas uma oração.
Nós não podemos escrever só uma frase em um parágrafo. Um parágrafo não pode ter só uma frase. Ou seja, aqui ó, tem uma frase e tem outra, né? E aí olha só aqui, argumento bem construído. Teve esse tópico frasal, usando o conceito de declaração inicial negativa, né? E aí depois ele defendeu, né? Explicando agora o ponto de vista onde é que está a raiz da violência urbana, que não é pobreza e muito menos a questão, o racismo. É o fruto do racismo. Vamos agora para um outro exemplo de um tópico frasal. Eu posso usar um tópico frasal trazendo uma definição. Definição é dizer como algo é, né? Explicar um sentido. Quando inicia o parágrafo, o autor também pode apresentar uma palavra que esteja dentro do contexto do assunto que será discutido. Na sequência, vem a explicação lógica e ampla do significado dessa palavra nos períodos seguintes. Veja como é a construção de um tópico frasal, utilizando a definição sobre o tema pena de morte. Então, o tema aqui não é mais violência urbana, é pena de morte. Então, em vez de trazer uma declaração inicial, negativa, né, alguma coisa, ele vai trazer uma definição. Olha só, a pena de morte é, olha aqui esse verbo de ligação aqui, ou seja, quando digo alguma coisa eu estou trazendo a definição, né? É o grito lacinante de uma sociedade sem fé e esperança. Olha que tópico frasal bem construído. No tópico frasal, ele trouxe uma definição, ele significando o que é, né? O ponto de vista. Lembrando que também é uma opinião, um ponto de vista, né? Porque aqui é a opinião do autor. É o grito lancinante de uma sociedade sem fé e esperança. Só que agora ele vai ter também que defender. Então, ó, ela determina que todos os limites foram extrapolados e que a única possibilidade de manter a convivência social é eliminando o criminoso para evitar a reincidência do crime. Ou seja, é o único jeito, né? Só eliminar esse criminoso, matando, é que vai garantir que o crime que não aconteça novamente. Então aqui é um exemplo de um tópico frasal usando uma definição. Uma definição aqui, podem perceber, bem subjetiva, bem opinião mesmo, mais uma vez, como é característica desse tipo de texto, mais uma vez, por quê? Porque há quem discorde, há os que defendam a pena de morte e não acreditam nessa tese aqui, certo? Na nossa próxima aula, nós vamos ver os outros tipos de tópicos frasais que nós podemos utilizar para escrever o nosso texto. Esse material aqui vai junto com o vídeo da aula de hoje. Até lá!